Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer assim uma receita de outono, aquela receita de conforto, aquele prato de conforto. Vamos fazer uma tarte de maçã e digo-vos que esta tem sido a receita, o prato, a sobremesa que eu tenho feito mais nos últimos dias aqui em casa, porque ela é muito saudável, tem muito pouco açúcar, a base que eu vou utilizar é uma base sem glúten e então não dura nem 24 horas, então estou sempre a repetir e eu tinha que gravar para vocês, eu tinha que vos passar esta receita desta tarte de maçã. Aproveitando que a maçã é uma fruta de fim de verão, início de outono, faz todo o sentido. Vamos à receita então. Começamos então a nossa tarte e vamos começar pela base. Depois, enquanto a base cozinha no forno, tratamos das maçãs e evita que elas oxidem. Temos a mistura de farinhas, o açúcar, a água e o óleo. Agora é muito simples, mas atenção aos passos, que é para resultar. Temos aqui a farinha e o sal, aqui por cima eu já coloquei uma pitadinha de sal. É muito importante colocarem o sal, porque depois vocês vão sentir as pedrinhas de sal na boca e vão gostar dessa sensação. Agora juntamos o açúcar, este é um açúcar de demerara, e agora o óleo. Aqui a quantidade de óleo é a que está na receita, que eu vou deixar aqui em baixo. Vocês vão começar a misturar, vão começar a envolver com a mão, assim como eu estou a fazer. E reparem, eu vou mexendo, vou envolvendo e a nossa massa vai ficar um bocadinho líquida demais, parece que não vai resultar. Vocês vão misturar e vão achar, caramba, Susana, isto não vai resultar. Mas tenham calma, esperem, porque falta o último ingrediente aqui da nossa massa, da nossa base, que é a água. Estão a ver a mistura tão líquida? Agora vai acontecer aqui uma reação quando nós juntarmos a água. Reparem, continuamos aqui com a nossa mistura, envolvemos bem a farinha e de facto esta massa não serviria para fazer a base da nossa tarte, nós não tínhamos como modelá-la na forma. Agora juntamos a água, eu até não junto logo porque não sabia como é que ia resultar. Reparem, enquanto eu mexo, a nossa massa fica rija. A nossa massa, há aqui uma reação, isto é o encapsulamento da gordura com o açúcar e com a farinha e depois a água ajuda aqui a transformar a nossa massa nesta massa assim mais espessa. Quando ela ficar desta forma, vocês apertam com a mão e já conseguem modelar, a vossa massa está pronta. A quantidade de água também eu coloquei toda, agora eu vou juntar o restinho porque ela ainda estava assim a partir muito e esta é uma farinha sem glúten, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a farinha que eu utilizei. Esta não foi uma mistura caseira, foi uma farinha pronta que eu já comprei. Aquelas misturas prontas do supermercado, onde vocês virem uma mistura sem glúten, foi esta que eu utilizei. Mas eu também faço uma mistura caseira aqui de farinhas sem glúten. Eu posso deixar também aqui na descrição do vídeo, carreguem na setinha aqui abaixo do vídeo, que tem lá mais informação e vou deixar lá tudo para vocês. Juntei então a água toda, mexemos aqui a nossa massa, ela não tem que ser batida, só tem que ser aqui envolvida, apertada, e ela está pronta para levar para a nossa tarteira. Esta minha forma tem 24 cm de diâmetro e tem o fundo removível, que é a coisa mais fácil para desenformar. E chama a atenção, não precisam de untar nem colocar papel vegetal na vossa forma, porque a nossa massa tem muita gordura. Então agora vamos juntar toda a mistura da massa na tarteira e com os dedos, com as pontas dos dedos, com muita paciência, vão pressionando, vão carregando e vão dando forma à vossa base e também à lateral da tarte, porque as maçãs depois têm que ficar aqui aconchegadas e envolvidas. É um processo de paciência, mas é de 1-2 minutos. Eu só acelerei aqui o vídeo para vocês não ficarem aqui fartos de esperar aqui pela minha técnica, que não é técnica nenhuma, é só apertar a massa para ela ficar da mesma espessura e ter também em conta as laterais, porque depois no forno ela vai cozinhar toda ao mesmo tempo, não é? Se ficar uma parte mais grossa, uma parte mais fina, uma parte queima, a outra parte nem tanto. A nossa base já está pronta, o nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus e agora aqui eu esqueci-me de picar a base com um garfo, mas não se esqueçam, piquem a vossa base com um garfo, levam para o forno e agora vamos então preparar as nossas maçãs. Então, numa taça de água fria, coloco uma boa mão cheia de sal para depois, à medida que vamos descascando as nossas maçãs, elas vão sendo mergulhadas aqui nesta água e evita que elas oxidem. E de facto, por fora elas não vão oxidar, mas depois aqui o interior oxida sempre porque esta peça de retirar as sementes acaba por machucar sempre um bocadinho mais a maçã e vai oxidar, mas não tem problema, depois vocês quando forem a cortar com a faca retiram o que está oxidado, é completamente opcional. Agora aqui nas nossas maçãs podem fazer de duas formas.
podem manter a casca e se as vossas maçãs, tal como as minhas, forem biológicas, não tem problema nenhum, fica muito mais bonito, acrescentamos mais fibra também ao nosso prato, mas eu vou retirar a casca porque aqui em casa os miúdos preferem sem casca e bom, como eu vos disse lá no início, esta tarte tem conquistado muita gente aqui, mas de facto é sem casca. Retiramos a casca, vamos então mergulhar as nossas maçãs nesta mistura e reparem, elas não vão oxidar. Agora a ideia de facto é cortar as maçãs assim em secções todas mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma espessura, para elas cozinharem ao mesmo tempo no forno. Eu comecei a fazer aqui na tábua, mas depois à medida que eu fui percebendo, as maçãs como são biológicas acabavam por ter aqui alguns bichinhos que nós tínhamos que retirar e é um trabalho mais fácil de fazermos com a outra faca. Fui laminando, fui cortando e uma coisa importante que vocês têm que fazer, não é obrigatório, mas é importante mais uma vez por causa da maçã não oxidar. À medida que vão fatiando as vossas maçãs, vocês vão colocando um pouquinho de sumo de limão. Não coloquem muito, porque à medida que são 6 ou 7 maçãs pode ficar em excesso, mas vão colocando um pouco de sumo de limão. E eu aqui, estão a ver, estou a retirar aqui um bocadinho da parte que está oxidada e também tinha ali um bichinho, mas bom, chega para todos, chega para nós, chega para os bichos, é tranquilo. Vamos laminar as nossas maçãs, vamos regar com sumo de limão e já vos mostro qual é o próximo passo aqui da nossa tarte. Este pormenor do papel de cozinha é para retirar o excesso da água que vem com a maçã. Como esta água tem muito sal, nem é agradável nem é saudável, então eu retiro o excesso da água do papel de cozinha e vamos continuando a laminar, a fatiar, a retirar o que está oxidado, a retirar os bichos, a colocar o sumo de limão, até termos todas as nossas maçãs fatiadas. Eu no todo iniciei com 7, mas talvez eu tenha conseguido aproveitar numa totalidade só de 6 maçãs, mas vai depender do tamanho das vossas maçãs e se vocês utilizam de facto uma forma com o fundo de 24 cm. Mas tenham em conta que se a forma ou maior ou mais pequena, depois a quantidade de massa não é o suficiente, vão ter que ajustar. As nossas maçãs estão prontas, estão fatiadas, estão bem regadinhas com sumo de limão e vamos então adicionar aqui sabor à nossa mistura para a nossa tarte. Primeiro vamos colocar aqui, são flocos de aveia, eu retirei toda a casca lá no início que eu vos disse e agora é importante colocar aqui um bocadinho de fibra no nosso prato. Tem um pouco de açúcar e um pouco de canela, as quantidades vão ficar todas descritas aqui em baixo. Agora eu aqui vou envolver, porque a maçã, à medida que nós a deixamos aqui um bocadinho, ela vai libertando alguma umidade, depois também no forno liberta a umidade e é importante tanto termos a aveia, podemos juntar também um pouco de farinha, eu vou juntar uma colher de sopa de amido de milho para de facto ajudar a absorver aquela água que é libertada. Aqui está o nosso amido de milho e depois não ficar a nossa base, que já está lá no forno a cozinhar praticamente há 20 minutos, não ficar muito empapada. Vocês vão ver, ela vai ficar super estaladiça. A maçã vai ficar aqui a tomar dos sabores. Eu não gravei aqui o adicionar do sal, mas é também importante vocês juntarem umas pedrinhas de sal, sempre tendo em conta o excesso. Mas se for uma pedrinha de sal marinho, quando vocês forem a trincar a vossa fatia de tarte de maçã morninha, acabadinha de sair do forno, com esta canela aqui para ajudar, e agora também com as raspas de limão, como nós já colocámos lá o sumo de limão enquanto fomos fatiando a maçã entre cada camada, entre cada maçã, agora só juntamos um pouco das raspas de limão e depois vão ver, o sal vai fazer a diferença porque vamos sentir todas as camadas de sabor da nossa tarte e vai ficar incrível. Tenho a certeza que vocês vão gostar desta receita, é uma receita super fácil de fazer, muito saborosa, muito aromática e agora vamos já ver como é que está a nossa base lá no forno. E já está pronta. A minha base ficou no forno 30 minutos, mas depois esta ficou um bocadinho demais. Confesso que ela estava boa, não queimou, mas ficou um bocadinho seca, porque depois, como nós ainda vamos dar a mistura toda novamente, ela acabou por ficar muito estaladiça. Mas vocês experimentem. A primeira vez que fizerem, colocam 20 minutos e depois ajustam. Vamos colocar a nossa maçã aqui dentro e agora aqui fazem de duas formas. Ou podem fazer de duas formas. Ou colocam tudo aqui dentro aleatório e cozinham e está ótimo. Ou então aqui com alguma paciência vamos acamando as maçãs. Eu gosto de colocar assim as lâminas da maçã todas na vertical e é só uma questão de arrumar. E vão ver que cabe muito mais maçã assim do que se colocarem assim mais desarrumado, mais aleatório. Vamos empilhá-las, vamos fazer aqui um Tetris com as nossas fatias de maçã para depois levar a nossa tarte para o forno.
à medida que vão colocando a maçã na tarteira, acham que já não cabe mais nada, mas não, cabe sempre mais um pedaço. Apertam aqui, apertam ali, há sempre aqui um buraquinho onde dá para encaixar mais um pedacinho de maçã, porque a ideia de facto é que a maçã fique toda apertadinha e aconchegadinha dentro daqui da nossa forma, da nossa tarteira. Agora a maçã, acho que já está de facto aqui os espaços todos preenchidos. Temos aqui o restinho da aveia que estava lá no fundo da nossa taça e aqui o que temos aqui é o restinho da massa. Esta é aquela tarte de maçã que não é aquela típica que nós conhecemos, que depois nós cobrimos com mais uma placa inteira de massa, e eu esfarelei o que sobrou da massa, também um bocadinho para não estragar, não é? Para não desperdiçar. E vai ficar incrível porque temos um pedacinho de crocante também aqui por cima depois da nossa tarte e assim não estragamos. Esfarelamos o restinho da massa, colocamos por cima da nossa tarteira e voltamos então a nossa mistura para o forno. E agora aqui vai depender um bocadinho de cada forno. A minha esteve uns 40 minutos porque eu gosto dela também mais douradinha. E esta maçã hoje até me surpreendeu um bocadinho porque ela não libertou tanta água e não estava a ganhar cor, portanto eu fui deixando, no todo ficou uns 45 minutos. Agora no final, para dar assim aquele brilho final, eu pego então 2 ou 3 colheres de xarope de agave diluídas com um bocadinho de água e vamos pincelar. Ajuda também a dar aqui algum doce e fica assim toda brilhante, fica muito, muito bonita e também super apetitosa. Podem comer ou morninha ou fria, é opcional. E digam-me aí como é que vocês vão comer a vossa tarte de maçã. Se é congelado, se é com extra canela, e se é com chá. Espero muito que vocês gostem, que façam esta receita aí na vossa casa e que depois me contem tudo aqui no comentário deste vídeo. E mais um favor especial, não se esqueçam, partilhem este vídeo com muita gente para nós levarmos a alimentação saudável também a muita gente. Fiquem bem e bom apetite!